Pessoal, então vamos dar continuidade aqui a esse tópico, relações entre variáveis. Nós apresentamos aí duas videoaulas sobre correlação e agora na sequência nós vamos falar sobre a regressão linear. Bom, obviamente, para a gente falar de regressão linear, a gente tem que saber que a regressão linear ela é possível quando duas variáveis elas estão correlacionadas. Então lembra o exemplo da teoria da biogeografia de ilhas, onde o MacArthur e o Wilson eles explicaram as diferenças de biodiversidade nas ilhas e perceberam, por exemplo, que existe uma relação, uma correlação forte, positiva, entre a área, o tamanho da ilha com o número de espécies que existem lá. Então, quanto maior o tamanho da ilha, maior a quantidade de espécies. Quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Essa é uma forte correlação positiva. Quando existe esse tipo de situação, é possível lançar mão dessa técnica da regressão linear que eu vou comentar agora, na sequência. Então, outro exemplo, aqui nos nossos exercícios de análise demográfica, no caso aqui dos municípios de Santa Catarina, se nós fizermos uma relação entre a variável população e a variável PIB, a gente vai ver que existe uma forte correlação linear positiva. O valor do coeficiente de Pearson foi de 0,86. Quando esse Pearson foi aí para o valor de a correlação, o coeficiente de determinação foi para 0,75, ajustado em percentual, 75,24%. Ou seja, a variável população explica 75% dos dados da variável PIB e vice-versa. Tá? Então, o que é a regressão linear? É uma equação usada para estimar o valor esperado de uma variável, y normalmente, a partir dos valores conhecidos de outra variável, de uma variável x. Então, se conhece uma variável explicativa para se saber uma variável resultado, aquela que é explicada pela variável explicativa. Então, a regressão linear, em geral, ela tem como objetivo estimar um valor que não se conhece dentro de uma série de dados de uma determinada variável. Por exemplo, quando há falhas nos registros de elementos climáticos, como precipitação, temperatura, umidade, velocidade e direção do vento, pressão, etc., quando falha o registro de um desses variáveis, se houver correlação entre elas, é possível fazer uma estimativa dessa variável que está faltando. Ou também quando houver qualquer outro tipo de falha, ou seja, ausência de dados no registro de variáveis correlacionáveis, independente da natureza dos dados, sejam eles de ordem física, biológica, social, histórica, etc. A regressão linear tem esse objetivo de preencher falhas de ausência de dados. Por que essas falhas acontecem? Ausência do observador, falha nos aparelhos que registram os dados, perdas nas anotações ou nas transcrições dos dados pelo observador, quando se encerram as atividades de coleta por qualquer razão. Então aí o analista opta por trabalhar com a série incompleta, a depender da análise que pretende realizar, ou então aplicar alguma técnica, como a regressão linear, para suprir as falhas que é normalmente feito, usualmente feito. A regressão linear, ela estuda a relação entre as variáveis e estuda a dependência de uma variável relativamente à outra. Na regressão linear simples, existe uma variável resposta, chamada dependente, e uma variável explicativa ou independente. O que nós queremos saber é se a variável explicativa ajuda ou não a explicar o comportamento da variável resposta. A variável resposta é chamada de variável dependente, ela mede um resultado em estudo, e
E a variável explanatória ou independente, ela procura explicar os resultados observados. Então, alguns exemplos, né? Uma variável independente, como a temperatura do forno, existe aí uma correlação com a resistência mecânica da cerâmica, a quantidade de aditivo com a octanagem da gasolina, a renda com o consumo, a memória RAM com o tempo de resposta do sistema computacional e assim por diante. São alguns exemplos de variáveis independentes, explicativas, e de variáveis dependentes ou variáveis resposta, como nós vimos nas aulas anteriores sobre correlação. Bom, a regressão linear ela é uma equação e também uma reta. Então, a partir de uma coleção de dados amostrais emparelhados, x e y, das duas variáveis que são correlacionáveis, existe uma equação de regressão que descreve a relação entre essas duas variáveis. Então, essa equação ela é explicada aí como y igual a mais b multiplicado por x. Aqui as letras gregas, né, alfa e beta, então podem ser também utilizadas nessa representação da equação da regressão linear, da reta de regressão linear. O gráfico dessa equação, que é chamado de reta de regressão, ou reta de melhor ajuste, ou reta de mínimos quadrados. Diferentes retas, elas podem ser traçadas a olho nu em um diagrama de dispersão. Cada pessoa terá uma tendência diferente de traçar a reta. A reta deve ser traçada, como eu disse nas aulas de correlação, o mais próximo possível dos pontos, né, emparelhados, dos pares de pontos emparelhados. Nenhuma reta passará exatamente por todos os pontos se a correlação não for máxima. Quando é uma correlação estatística, nunca vai existir uma reta que vai passar exatamente em cima de todos os pontos, a não ser que seja uma correlação determinística, como nós vimos na aula de correlação. Mas, se os pontos estiverem muito próximos da reta, significa que existe uma forte correlação ali entre aquelas variáveis que estão ali sendo correlacionadas. Então, a gente precisa encontrar uma reta que esteja tão próxima dos pontos quanto possível. E, obviamente, aqueles valores que vão estar muito acima ou muito abaixo das médias vão estar muito acima ou muito abaixo da reta traçada. São chamados erros de predição para a reta, normalmente em y, que é a direção vertical. Então, aqui lembrando o que é uma relação determinística, é aquela onde todos os pontos estão na reta de tendência correlativa. Nesse exemplo dado, o lado de um quadrado em sua correlação com a área do quadrado. Então, se conhecendo o lado de um quadrado, se conhece a área. Se conhecendo a área do quadrado, se conhece o lado. Então, para um quadrado de lado 1, nós temos uma área 1. Para um quadrado de lado 2, nós temos a área 4. De 3 para 9 e assim por diante. Então, nesse caso, como é uma relação determinística, a reta vai passar exatamente sobre todos os pontos. Normalmente não é isso que acontece. Normalmente o que a gente tem é uma relação estatística, onde a reta passa próxima dos pontos, mas não exatamente em cima de todos. Então, lembrando, né, que a equação da regressão linear simples entre duas variáveis, como eu disse, essas relações determinísticas raramente ocorrem, ou seja, os valores observados não caem todos exatamente sobre esta linha. Existe uma diferença entre o valor observado e o valor fornecido pela equação, e essa diferença é denominada erro, é representada aí por uma letra E, que é essa variável aleatória que quantifica a falha do modelo em ajustar aos dados que estão ali, ajustar-se exatamente aos dados do modelo. Então, como eu disse, a reta é traçada o mais próximo possível de todos os pontos. Alguns pontos que são mais discrepantes em relação ao conjunto deles vão estar ou desviados acima ou desviados abaixo. Se a relação entre x e y fosse exata, todas as observações estariam na reta. Como existem pontos acima da reta,
são chamados desvios positivos, e pontos abaixo da reta, desvios negativos, nós temos aí uma correlação estatística. Então, a relação estatística, existem desvios em relação à reta de tendência correlativa ou reta de regressão, que ela é estabelecida, ajustada na posição que passe o mais próximo possível de todos os pontos observados. Aqui é a repetição daquilo que eu falei no slide anterior. Se x e y se a relação entre eles fosse exata, todos os pontos estariam na reta. Como existem pontos acima da reta, desvios positivos, pontos abaixo da reta, desvios negativos, aqui no caso desse exemplo, é uma relação estatística que é aquela pela qual nós utilizamos para fazer uma regressão linear. Então, aqui, como é que a gente pode, o que é o A e o B dessa reta, né? Então, melhor dizendo, será que x explica a variação em y? Toda a regressão, ela segue a seguinte equação. Como eu disse, y é igual a A mais B multiplicado por x. O que significa o termo A? O termo A é chamado de intercepto, e ele representa o ponto em y quando x é zero. Então, veja, é onde exatamente cruza o eixo do y, onde a reta cruza o eixo do y quando o valor de x é zero. Esse é o intercepto, é representado pela letra A. E a letra B representa a inclinação da reta. Se B é positivo, a reta é ascendente, como essa do exemplo. Se o B for negativo, a reta será descendente. Na próxima videoaula, nós vamos ver alguns exemplos de como se estabelece uma reta de regressão e um exemplo de estimativa, usando a equação de regressão linear, um exemplo de estimativa para a gente poder ilustrar aí a nossa videoaula. Até a próxima.